eu tenho imensa satisfação em compartilhar algumas ideias com vocês. Acho que a Prefeitura teve uma excelente iniciativa ao promover esse encontro, e aqueles que não são curitibanos, bem-vindos a Curitiba. E vou começar com o título. O título dessa exposição é Mais Cidade e Menos Automóvel. Por quê? Porque nós não podemos ficar pensando a mobilidade ainda nas velhas discussões sobre preparar a cidade para o automóvel, mais espaço para o automóvel. Isso já é coisa muito antiga. O automóvel já não é uma solução de mobilidade para uma cidade. Mas antes disso, eu gostaria de colocar alguns pensamentos, só para, não sei se puder apagar aqui, ficaria bom. Só aqui. Se apagar tudo, o pessoal vai dormir. Dá? Bom, dá para enxergar? Bom, a primeira coisa é que a cidade, ela tem que ser pensada com solidariedade, tem que haver uma visão estratégica, tem que haver decisão política, claro, mas muito importante é saber encontrar uma boa equação de corresponsabilidade, onde cada um faça a sua parte. O poder público, a iniciativa privada, os cidadãos, enfim, é transformar um problema numa solução. Deixa eu ver. Bom, eu tenho repetido muito esse conceito, mas como é conceito, ele precisa ser repetido mesmo. Para mim, a metáfora que eu tenho sobre a cidade é a tartaruga. Ou seja, para mim, a cidade é uma estrutura de vida, trabalho, mobilidade, lazer, tudo junto. E, ao mesmo tempo, e a tartaruga é um exemplo disso, é a moradia, é o trabalho, é a mobilidade, e, ao mesmo tempo, o casco da tartaruga se assemelha a uma tessitura urbana. Então, nós podemos imaginar o que aconteceria se nós cortássemos o casco da tartaruga. Morar aqui, trabalhar ali, o lazer aqui, obviamente a tartaruga iria morrer. E é isso que está acontecendo em muitas cidades, no mundo inteiro. Quando nós separamos as funções da cidade, quando nós também separamos as pessoas por renda, por idade, por religião, todas as vezes quando nós fazemos essas separações, não acontece coisa boa para a cidade. E a ilusão que em muitos lugares, em muitas cidades do mundo, principalmente São Paulo, esses condomínios que são fora da estrutura urbana, cada vez com muros mais altos. Quer dizer, é óbvio que quanto mais alto o muro, mais gente vai te esperar na hora da saída. E então,
Aonde? Ah. Mas onde que tem que ir? Aonde? Ah, aqui. Então, não está dando certo. Eu vou pedir. Agora já. Bom, perdão. Para mim, quando eu falei mais cidade, menos automóvel, o exemplo que eu tenho, que sempre dou, é que o automóvel é como um convidado que veio para uma festa e não quer mais sair. As cadeiras já estão em cima da mesa e esse convidado bebe muito e tosse muito. E é muito egoísta porque transporta somente 1 ou 2 ou 3 passageiros. Obviamente, nós precisamos de soluções mais solidárias. Bom, é claro que a cidade não pode ser mais este macarrão sem molho que muitas cidades no mundo inteiro nos oferecem. Isso não tem mais fim. Para mim, o carro é o cigarro do futuro. Vocês lembram, há 20 anos atrás, quando se falava em não fumar em ambientes fechados, ninguém acreditava que isso seria possível. Bom, o automóvel vai ser o cigarro do futuro, mas não é que, vamos deixar bem claro, você vai continuar a ter o teu automóvel, mas o automóvel para viagens, para o lazer, para o dia a dia da cidade, não é mais possível. Nós vamos ter que ter, a solução vai ter que ser o transporte público, mas os diferentes modais de transporte público. Fundamental é a estrutura da cidade. Como eu falei, a cidade tem que ser uma estrutura de vida, trabalho, mobilidade e lazer juntos, como acontece aqui em Curitiba. Mas muitas cidades têm o seu desenho muito claro. Curitiba, o Rio, Oaxaca, no México, São Francisco, na Califórnia. As cidades têm que ter um desenho, um fio condutor. E Curitiba aconteceu assim. Eu vou passar muito rapidamente, porque, obviamente, todos conhecem. Mas o essencial é de que, onde há mais densidade, há mais oferta de transporte público. E aqui está, mais ou menos, e a cidade foi acontecendo dessa maneira, e continua. Então, a grande diferença é que, em Curitiba, a mobilidade foi pensada junto. E o projetor de imagens, não. Não é possível. Mudou. Bom, é como vocês conhecem o sistema. O básico do sistema é
pista exclusiva, é o embarque rápido e, principalmente, a frequência. E a rede, porque poucas cidades no mundo têm rede completa. Claro que as cidades que têm metrô, Londres, Paris, Moscou, Nova York, elas construíram redes completas porque naquela época era mais barato trabalhar no subsolo. Hoje é impossível trabalhar no subsolo. É muito caro, o custo da obra, o subsídio à operação, tudo isso fica muito difícil. E graças a isso, Curitiba, aí o Gregório me corrige, Curitiba hoje transporta, na sua rede, transporta 2.600.000 passageiros por dia. O metrô de Londres transporta 3 milhões de passageiros por dia. E é uma cidade muito maior, uma rede muito mais completa. Então, hoje, além das prioridades naturais de uma cidade, que são educação, saúde, atenção às crianças, segurança, 3 pontos vão ficar muito importantes, não só para a nossa cidade, para qualquer cidade, mas para toda a humanidade, que são os problemas da mobilidade, da sustentabilidade e da sociodiversidade, da coexistência. Então, assim começou o sistema com 50.000 passageiros. Esse sistema foi sendo aperfeiçoado e aperfeiçoado. Mas o princípio básico era transformar o ônibus no metrô, metronizar o ônibus. Por isso nasceram essas estações tubo, onde o embarque é muito rápido, deveria ser rápido, a frequência, porque o fundamental de uma boa operação de transporte público é a frequência. Esse sistema foi pensado para uma frequência de minuto a minuto. É claro, quando a frequência cai para 3, 4 minutos, o tubo começa a sair gente do tubo. E aí começam as ideias, mas tem que mudar o tubo. Não é o tubo que precisa mudar, é a qualidade da operação. Eu reconheço que existem problemas hoje de discussão com as empresas, é um problema hoje complexo, mas quando Curitiba começou o seu sistema, a qualidade da operação era de minuto a minuto, o semáforo abria naturalmente, dava prioridade, porque um veículo de 300 passageiros não pode ficar parando de esquina em esquina. Ele não foi pensado dessa maneira. Mas aí está, como ainda permanece a qualidade, eu sempre digo, quando me perguntaram aí fora, eu digo, sempre é possível retomar a qualidade do transporte público. Eu tenho esperança, temos bons profissionais aqui no IPUC, no planejamento, tudo é possível, mas o que nós não podemos fugir é da essência, da ideia de cada vez mais aperfeiçoar a qualidade da operação do sistema. E aqui, quantos metrôs no mundo permitem um portador, um cadeirante, um portador de deficiência ter acesso e usar o sistema como qualquer outro passageiro? Aqui, poucos metrôs. E a dificuldade de acesso é complicada. Então, agora, o futuro são várias coisas. O veículo que precisa avançar. Nós estamos estudando, o nosso instituto, estamos estudando a ideia de um veículo, isso já existe, não é novidade, um veículo sobre pneus, mas guiado. Porque essa qualidade permite uma operação de superfície ser de alto conforto, não é somente mais um ônibus, é
um aperfeiçoamento do sistema. Eu espero que essa alternativa possa avançar em muitas cidades. Eu não estou me referindo, essa é uma foto de um sistema existente, mas o princípio, que é rubber, a borracha elétrico. Porque a tendência é nós sairmos para energia sustentável. Mas isso começa-se com o híbrido, estamos discutindo hoje supercapacitores, baterias. Esse é um assunto que vai avançar muito nos próximos 2 anos. Mas isso já é possível fabricar em qualquer, seja Volvo, seja qualquer sistema, eles têm essa tecnologia do transporte guiado e a possibilidade de levantar quando sair fora da pista exclusiva. Bom, essa visão de integração nós desenvolvemos ainda no Rio, quando eu trabalhei no Projeto Rio ano 2000, mas cada vez mais a gente tem que pensar que em vários modais. Se nós temos em muitas cidades metrô, tem que ser um smart metrô. O ônibus tem que ser um smart ônibus, um smart taxi, como o de Londres, mas um transporte público individual, que os franceses começaram com o Vélib em Paris, onde eles transformaram a bicicleta num transporte público. E existe hoje um caminho para nós termos um pequeno carro que não seja da tua propriedade. Você paga, é elétrico, e você paga o consumo de combustível, o consumo de energia, perdão. Então, há 5 anos, nós desenvolvemos a ideia de fazer o menor veículo do mundo. Metade na largura do Smart e metade no comprimento do Smart. E eu entro dentro. Aí, esse projeto foi desenvolvido, desenvolvemos protótipos para 2 passageiros, mas o que está mais perto é esse, que é um carro de papel. São honeycomb, com cartões, uma resina muito forte. Então o carro é reciclável. Claro, não os pneus, não a bateria. Mas, além de ser reciclável, eu vou contar uma coisa nova para vocês. É gluten free. Bom, eu já levei esse carro numa exposição em Paris, em Berlim. Agora, qual seria o papel de um carro desses? Num sistema como o de Curitiba, ou futuro, com guia, para que tenha performance. O futuro está na superfície, mas ele tem que ser um veículo melhor desenhado, um conforto. Mas o caminho é convivência da bicicleta com o carro elétrico na vialeta. Não precisa ser o nosso carro. Qualquer carro elétrico que tenha o mesmo princípio, né? Porque hoje, no mundo inteiro, a gente vai no Champs-Élysées, todas as grandes montadoras têm o seu carrinho elétrico do futuro. Mas são desenhos magníficos, lindos carros. Mas são carros de alta performance. Ou seja, eles são carros que eles colocam em freeways, 120 km por hora. Esse carro não pode ser um bólido, que seja uma arma que pode te machucar ou teu semelhante. O carro
da cidade não pode ter mais de 25 km por hora, tem que ter uma autonomia de 100, 150 km por hora. Então, o grande erro, no meu entender, é colocar esses pequenos veículos nas freeways e o carro antigo continua andando na cidade. Isso, como foi pensado para o Rio de Janeiro, usar em vias locais ou no centro da cidade. No Rio, nós fizemos a proposta de mobilidade para as Olimpíadas, que era, em essência, a integração do metrô com BRT, e a verdade está acontecendo, com alguns detalhes que são diferentes. O desenho das estações e a operação é diferente. E porque a estação, ela tem um papel importante em transformar uma operação de corredor numa operação de rede. São Paulo tem cometido erros e erros, porque eles estão ainda querendo operar em corredores. A ideia que nós desenvolvemos para o Rio era essa. Ela não aconteceu